Só acrescentando uma coisa, eu vou aproveitar e falar assim, como você é o mentor da mentoria mecânica da mente, quando a gente falou de fazer o que os outros não estão fazendo, enquanto o outro pessoal tá, os outros donos que você conhece de oficina estão indo viajar, estão indo pro bar beber, você tá ali debruçado nos números, preencher os números de verdade da oficina para saber onde que você está gastando o que você não deveria ou onde você pode realocar, né? É só trazendo um pouquinho mais para nossa realidade do dono de oficina, nosso contexto aqui, né? E, você falou não precisa nem perguntar, então, por que investir tempo é tão importante nisso, por que ajuda na organização, que você acabou de explicar muito bem. Nesse contexto, até voltando, você que é mentor de tantos alunos, já tem mais de 40 alunos na mentoria mecânica da mente, como que é para você ouvir dos alunos que quando eles falam, nossa, hoje eu virei uma referência na minha cidade. Teve aluno que falou isso para você? Ô William, você vê que isso daí tem, né, na mentoria. Falar sobre ser uma referência é muito importante, porque às vezes o questionamento dos alunos é não conseguir atingir um resultado. E para você atingir o resultado esperado, aí entra justamente no quê? Você ser uma referência nesse ponto. Então, assim, por exemplo, ele não está tendo um lucro. Aí eu falo, tá, mas você se considera que você faz com excelência o quê? E aí ele vai falar a característica dele. Eu falei, legal. Então vamos trabalhar para fazer um projeto em cima disso, um plano de ação para você executar isso? Vamos. Aí eu já falo, só que é o seguinte, vai ser um baita de um desafio. Topa? Para você encarar isso daí e obter resultado, você vai precisar fazer o quê? Você vai ter que ter disciplina, vai ter que ter excelência, vai ter que ter muita força de vontade, né? Agora, se você já, de uma certa forma, é uma referência, mas não está sendo enxergado, mesmo assim, vai precisar ter disciplina para que você trabalhe algumas coisas, por exemplo, uma rede social. Então, tem muitos donos de oficina que eles, né, quando eles querem justamente se tornar uma referência, a gente já dá uma direção para eles. E tem alunos que já se tornaram uma referência aí nas suas regiões. A gente tem ali na zona leste de São Paulo a oficina Dois Irmãos, né, do Virgínio. Ele se tornou uma referência ali em manutenção, em reparação automotiva, por conta de uma série de fatores lá. Então ele tem uma característica, ele é muito bom assim. Eles são profissionais altamente, né, capacitados, então eles acabaram se tornando uma referência e isso é muito gratificante para nós. Aí a gente tem ali também, eu estou citando poucos exemplos dos muitos que tem, porque todos eles acabaram trilhando esse caminho de se tornar uma referência. Então ali tem o mate, né, na cidade de Ibirataia, ali na Bahia, você vê uma cidade com uma quantidade pequena de habitantes, mas ele se tornou uma referência tão grande que ele ficou pequeno para a cidade. E aí o que acontece? As cidades ao redor, né, as cidades circunvizinhas, já entende por quê? Porque ele trabalha a rede social, né? Todo mundo está vendo que ele é uma referência. E aí o que acontece? E tudo isso foi trabalhado, William, porque quando a gente conversou que iniciou ali o processo da mecânica da mente, eu falei para ele, eu falei, você tem uma preciosidade muito grande. Só que você, assim, você tem um valor, assim, muito grande. Só que você é como se fosse uma pedra preciosa no fundo do mar. É como se fosse uma barrinha de ouro no fundo do mar. Ninguém está vendo. A gente precisa resgatar essa barra de ouro do fundo do mar e trazer à vista para que todo mundo veja, entenda e leve os carros na sua oficina. E ali foi trabalhado todo um processo, organização da oficina, né? Tem alguns outros processos na hora da entrega do carro, né? Um check-out, aí tem lavar o carro. E aí eu fui, né, em cima do método, a gente foi passando para ele e ele foi, de forma disciplinada, ele foi aplicando. Por isso que eu falo, oficina referência, ele vai ter que ser
ele vai ter que ser disciplinado, vai ter que trabalhar a excelência. É um conjunto, né, de características que, se você aplicar, você se torna uma referência. E foi justamente o que aconteceu com ele. Ele foi disciplinado, ele seguiu o método da mecânica da mente, foi aplicando e começou a ter resultado rapidamente. E olha só, ele confiou no método. Ele confiou no que eu estava passando para ele, mesmo ele tendo falado o seguinte: Eduardo, eu acho que isso não vai dar certo. Eu falei: a gente só vai saber se não vai dar certo se a gente aplicar. Eu só vou fazer o gol se eu chutar a bola na direção do gol. Se eu não chutar, a bola sozinha não vai entrar. Aí, o que eu falei para ele? Eu falei: tem outro ponto. Se a gente chutar e errar, o que a gente vai fazer? Vamos treinar mais. Vamos nos capacitar mais, vamos nos especializar mais, e aí sim vai ficar mais fácil ali. A chance da gente errar o gol é menor e a chance de você fazer um gol se tornará maior. E ali ele foi, né, com muita dedicação, muito empenho, ele foi lá e foi aplicando, foi aplicando. E eu falei: agora a gente vai medir. Então, a gente fez um teste durante 20 dias, 30 dias, e aí depois a gente fez a sessão individual e perguntou: e aí, deu certo? Teve resultado? Eu falei: me fala. Aí ele falou: meu, por incrível que pareça, os clientes não reclamaram e, pelo contrário, começaram a indicar mais clientes para estar trazendo. Agora, como pode, William? Né? Uma cultura local de cobrar muito baixo, de repente ele começa a aplicar um método, ter resultado diferente e se tornar uma referência. E aí ter o valor de serviço maior do que as demais oficinas, e ele sempre tem bastante cliente interessado no serviço dele, né? Eu ia falar oficina lotada, mas oficina lotada não significa muito, mas aí no caso, ele trabalhando ali a gestão do tempo para fazer o atendimento aos clientes ali, simplesmente ele começou a obter resultado muito positivo, né? Ele começou a ter resultado muito positivo. Então hoje tem clientes que antes levava o carro até a concessionária 200, 300 quilômetros e já não leva mais e começa a levar nele. Por quê? Porque ele se tornou uma referência. Mas até para os amigos que entraram aí, né, que estão nos acompanhando, é interessante assim, a escalada de se tornar uma referência, existe um preço a ser pago. O preço a ser pago da disciplina, né, da busca pela excelência, né, da persistência, ter uma oficina organizada para você se tornar uma referência e ela se tornar lucrativa. Então, assim, quem participa da mentoria da mecânica da mente, graças a Deus, não só em grupo, mas também individual, vem tendo um resultado aí espetacular. Então, vale muito a pena você ser. E o William, só já aproveitando e emendando aí, tem muitos donos de oficina que às vezes eles não participam da mentoria da mecânica da mente, mas eles sempre entram em contato conosco, e uma das coisas que eles falam justamente é isso. Né? Ele fala: eu acho impressionante, né, a questão aí da organização da sua oficina. Então, assim, quem imagina acha que isso daqui já nasceu pronto, né? E não foi muito bem dessa forma que aconteceu. Primeiro que quando a gente adquiriu a oficina, era extremamente bagunçada, desorganizada, tinha muito cacareco aqui. A gente fala cacareco aqui, né? Não sei na região onde os amigos estão assistindo como fala, é muita bagunça, né? Tinha muita peça sem necessidade. E ali a gente começou esse processo de organização da oficina. E aí, até chegar no nível que é hoje, trabalhamos muito forte isso. E é bem bacana, William, porque você acaba se tornando uma referência. Tem muito cliente que quer levar o carro na oficina. Por quê? Porque o ambiente ele é muito limpo e organizado. Então, você sendo uma referência em organização, você vai atrair clientes que eles gostam justamente disso, né? Dessa limpeza e organização, porque ele sabe que o carro dele vai ser bem cuidado na oficina dele, não vai correr aquele risco de que muitos clientes às vezes até temem, que é o carro ficar com marca de dedo, né?
marca de graxa no carro, sumia alguma coisa, né? Então, assim, o fato de muitos donos de oficina às vezes conversar comigo, e aí eu falo, foi um processo que necessitou do Eduardo, né, e da Roberta também, muita disciplina, né? Muita disciplina, muito empenho, muita excelência, muita dedicação. Quando eu falo de disciplina, porque o que acontecia? Quando eu contratava os colaboradores, às vezes eles não conseguiam desempenhar, e eles queriam trazer uma cultura diferente da cultura que eu estava querendo aplicar aqui, que é de manter a oficina limpa e organizada. E aí existiu o conflito, então tinha uma rotatividade de colaboradores aqui, até um belo dia que eu indo buscar uma peça no Alphaville, eu lembro até hoje, na Hyundai, eu na moto, falando sozinho, né? Porque dono de oficina, ele é meio louco, sabe? Ele fala sozinho, ele fala com o carro, né? Ele sonha, ele fala à noite, né? Ele quer pegar a ferramenta dormindo. Então, aí eu fui conversando com Deus ali no caminho. E eu falei, se eu tô sendo exigente demais, que o Senhor tira isso do meu coração. Mas se eu tô no caminho certo, me mostra o que eu preciso fazer para que isso, tipo, não seja pesado. E ali, quando eu cheguei na concessionária da Hyundai, foi justamente o que aconteceu, foi uma resposta de Deus, que não era para eu abandonar isso que eu tinha em mente, essa visão de ter uma oficina organizada, de ter uma oficina limpa, né, de se tornar uma oficina referência também por isso. E ali aconteceu uma cena na minha frente que me chamou muita atenção, que foi justamente o quê? Enquanto o vendedor foi buscar a peça, eu virei ali para a oficina, o consultor, né, ordem hierárquica, né, superior aos mecânicos, ele veio com uma Tucson e na hora que ele fez a curva, o pneu pretinho marcou o chão. Quando ele desceu do carro, o mecânico assobiou, ele olhou, aí o mecânico apontou para o chão, ele olhou, viu que tinha feito a marca, agradeceu, entrou, falei, foi chamar a faxineira, né? Não, ele voltou com o esfregão. Então, assim, de uma certa forma, numa escala hierárquica ali de funções, né? O mecânico, numa função, entre aspas, abaixo, né? De uma certa forma, deu um alerta para o consultor que ele foi lá e limpou. E aí eu falei, peraí, meu, então se uma empresa grande consegue, a Tagma vai conseguir também. Eu falei, agora o que eu preciso? E aí eu comecei a olhar. Então eu descobri que ali tinha o quê? Tinha, de uma certa forma, algumas regras. E essas regras precisavam ser cumpridas, ao ponto de, independente, né, de quem for, executar isso para ser feito. Então, assim, de uma certa forma, o mecânico, né, cuidou do ambiente, pedindo para que o consultor, né, limpasse aquilo que, de uma certa forma, foi feito por ele. Então, por exemplo, aqui na Tagma, qualquer colaborador, ele pode chegar e ele tem o livre-arbítrio de me cobrar para... Tá o quê? Ah, então, beleza. Aqui a assessoria aqui pediu para avisar que estava fazendo um barulhinho, que aí já foi resolvido. E aí o que acontece? Simplesmente se tornou um momento ali que eu falei assim, opa, então sempre que eu falo para os colaboradores, eles têm o direito de me repreender se eu fizer alguma coisa que não faz parte, né, de um dos pontos do regulamento interno, das características da cultura da Tagma, e aí sim a gente consegue. E o legal, William, é que assim, Deus foi tão bom e eu me preparei para isso, porque o que eu não sabia que eu precisava fazer para aplicar isso e os colaboradores entenderem. E além de entender, eles fazerem e não se tornar um peso, isso daí foi algo assim extremamente importante. Eu passo para quem faz parte da mentoria ali nas aulas que nós temos ali gravadas, a gente fala, tem uma aula que a gente fala sobre organização, né, da oficina. A gente fala uma organização no sistema como um todo, né? Como um sistema de uma empresa e a organização física e a importância de você ter uma oficina, né, uma estrutura física organizada. Quais são os benefícios? Então, tem muito benefício que às vezes o dono da oficina não está enxergando, mas que através das aulas eles colocam em prática. Então, assim, muitos que já participaram da mentoria,
que acontece? Eles aplicam e tem resultado. Então, é algo assim que, às vezes, assim, não tá. E é legal, William, que assim, né, sempre a gente fala das 3 esferas do conhecimento, né? Eu sei que eu sei que eu não sei o que eu não sei. Então, tem muita coisa que, às vezes, quando ele está assistindo, assim, ele fala, nossa, eu não sabia disso. E aí ele começa a aplicar e o negócio dá resultado. Então, é um negócio extremamente interessante. Não é só quando você traz uma cultura para você se tornar uma referência, não significa só que você tem que obrigar a fazer, impor a fazer. Você tem que explicar o porquê daquilo, quais os benefícios que trazem para você ser uma referência em organização, quais os benefícios que isso vai trazer. E aí, assim, para dono de oficina, quando você organiza a sua oficina, quando você se torna uma referência, o lucro é assim algo maravilhoso. Mas é lógico, tem uma série de fatores. O lucro vai vir, mas você vai precisar fazer uma gestão eficaz dos números, você vai ter que saber administrar bem. Querendo ou não, você sendo uma referência nessa parte, ela não vai ficar exposta, né, de uma certa forma, mas ela vai trazer um benefício muito grande. Então, assim, você se tornar uma referência, de uma certa forma, o benefício não vai ser só seu, vai ser um benefício no geral. Esse é o propósito de se tornar uma referência. Não é só para você, é para ser beneficiado, às vezes, mais quem está do outro lado, para quem está, né, desfrutando, para quem está adquirindo os nossos serviços na nossa oficina, e sem dúvida nenhuma aí vai aplicar. Tá aí, ó. Tem um aluno aí que está comprovando aí, assim, ele teve um resultado espetacular. Tanto que, assim, ele saiu de um local, né, físico com uma estrutura menor, foi para uma estrutura maior, continuou aplicando e hoje ele tem uma agenda lá na cidade dele extraordinária, porque os clientes aguardam, porque ele acabou se tornando uma referência. Então, assim, tá aí a prova viva aí.